Semana da invasão extraterrestre. Desde a primeira vez que o homem ergueu os seus olhos para o céu, ele tem procurado respostas para o inexplicável. Buscando ajuda nos céus, ele pensou: o que está além? Estarei sozinho? Recentemente, objetos misteriosos foram descobertos e removidos de corpos humanos. Não se sabe como eles entraram nos corpos de suas vítimas, mas alguns acreditam que sejam implantes extraterrestres. Uma possível prova de que os extraterrestres já estão entre nós. Mas se eles estiverem lá fora, eu os encontrarei. Eles podem ser de outro planeta, estrela, seja o que for, provavelmente de muito perto. Na verdade, até mesmo daqui. Por que estão aqui? Por que estão fazendo o que estão fazendo? Quero dizer, para mim, isso é muito bizarro. O mundo concentra a sua atenção em OVNIs e meteoritos. E frequentemente num acidente discutido que aconteceu perto de Roswell, no Novo México, em 1947. Isso se refletiu nos filmes da época, dominados por imagens assustadoras de extraterrestres buscando controle e dominação. O que esses extraterrestres trouxeram consigo? E o que eles podiam nos dar ou colocar dentro de nós? Foi aí então que a ideia de implantes extraterrestres inicialmente ganhou crédito e agora está alimentando a busca por vidas extraterrestres. Eu fui apresentado ao objeto de implante extraterrestre meio que por acidente. Conheci um investigador chamado Daryl Sims, que investigava esse tipo de fenômeno há vários anos. Mas sou um cético consumado devido à minha formação científica. Sua relutância inicial foi superada pelas descobertas inexplicáveis levadas ao seu conhecimento. Daryl Sims foi contatado por uma mulher cujo caso mais tarde a ligaria a Sims e sua causa. Pat Connelly apresentou-me algumas informações e no decurso da discussão eu disse: bem, o que pode me convencer de que você passou por essa experiência que alega ter tido? Ela respondeu: tenho alguns raios X. Esses raios X contêm 2 objetos não identificados no dedão do pé direito. Mais estranho ainda, ele não provocava dor alguma na mulher. Não fosse por uma visita ao hospital por outras causas, ela desconheceria completamente a sua existência. Ela me mostrou alguns raios X de pés com alguns objetos interessantes neles. Olhei para as radiografias e não fiquei impressionado. Depois ela me deu o seu relatório médico que afirma que esses objetos eram algum tipo de grampo cirúrgico ou que foram instalados devido a uma cirurgia anterior. O problema é que não há histórico de cirurgia anterior. Eu disse: bem, você pode provar isso? E ele disse: bom, acontece que todos os registros médicos estão aqui. Se você quiser estudá-los com calma, será um prazer levá-los até você. E eu disse: bom, façamos o seguinte, traga a paciente para a Califórnia e eu farei a cirurgia de graça. Antes da cirurgia, o Dr. Lear recebeu um chamado de Sims, que, baseado na sua experiência com casos anteriores, previu o resultado da cirurgia. Em primeiro lugar, você não vai encontrar nenhum tipo de resposta inflamatória, nem aguda, nem crônica. Eu disse: em segundo lugar, você vai encontrar células nervosas e do tipo errado em muitas delas. Para o Dr. Lear, a cirurgia era a rotineira remoção de um corpo estranho. Com mais de 30 anos de experiência, ele esperava que essa cirurgia fosse corriqueira. Ele examinou a área e não encontrou nenhum local de entrada visível. Durante a primeira meia hora, o médico sondou diligentemente, procurando por objetos irreais, e foi surpreendido por uma reação inesperada. De repente, toquei em algo que fez a paciente reagir violentamente. Seu pé se mexeu violentamente para fora da mesa. Ela saiu da anestesia. Com anestésico suficiente para adormecer a sua perna toda, sua reação traiu a existência de terminações nervosas. Neste caso, proprioceptores encontrados apenas na superfície dos dedos das mãos e dos pés. Por que o tecido envolvendo esse objeto estaria carregado com células nervosas nas profundezas de um dedo, bem perto do osso?
Elas não teriam função alguma. De um lado do dedo, removemos um objeto em forma de T que estava envolvido por uma membrana muito escura, cinza, densa e brilhante. Numa extremidade, o objeto era arredondado como uma bala, talvez para penetrar na pele. A extremidade oposta tinha o formato de uma farpa ou anzol de pesca, permitindo que se estabilizasse no tecido mole sem se mover. Mas este era apenas o início dos eventos peculiares reservados para o Dr. Lurr. Concordando em realizar cirurgias similares, a equipe cirúrgica descobriu um objeto idêntico na mão de um paciente do sexo masculino. No ano seguinte, eles realizariam mais cirurgias, cada uma rendendo um implante de origem inexplicável. Cada um desses objetos estava ligado a um feixe de nervos que estavam fora do lugar. Os tecidos circundantes não mostravam nenhum sinal de reação a esses corpos estranhos. Então, não encontrar nenhuma evidência de qualquer reação inflamatória é muito peculiar. Que técnica foi utilizada para inserir esses objetos na carne sem causar uma reação e deixar o seu hospedeiro completamente alheio? Entretanto, análises realizadas por laboratórios de classe mundial pouco fizeram para determinar a origem dos objetos. Apenas um dos blocos de construção elementais pôde ser identificado como metal extraterrestre, previamente encontrado em meteoritos. A significância desses objetos para o mundo médico é algo que ainda está para ser visto. Adequadamente reproduzida, essa tecnologia pode evitar a rejeição nos transplantes de órgãos. As implicações para o prolongamento da vida humana podem ser imensuráveis, mas existem preocupações mais imediatas. De onde vêm esses objetos? São acasos benéficos ou servem a outro propósito? Existem algumas teorias populares. Uma é que pode ser um dispositivo para acompanhar o indivíduo à distância. Uma outra teoria, que eu realmente acho mais provável, é de que sejam dispositivos para a monitoração de determinadas funções corporais, como fazemos com os astronautas. Ou eles também podem servir para monitorar funções bioquímicas ou genéticas, ou talvez até para monitorar os níveis de poluição dentro do corpo. Mas Daryl Sims tem suas próprias ideias sobre extraterrestres e esses implantes. No meu ponto de vista, eles mentem e mentem consistentemente. Não dizem a verdade a essas pessoas, não dizem a elas de onde vêm. Eles não dizem muito a elas, escondem coisas nos corpos das pessoas há 41 anos e nem deixam uma cicatriz. Algumas das coisas que estão ocorrendo estão sendo mantidas escondidas do povo americano pelo governo. Inicialmente, provavelmente por um bom motivo, mas não mais. Nem sei se eles estão aqui para nos ajudar ou para consertar o planeta, ou seja o que for. Eu suspeito que para coisas diferentes disso. Se esses visitantes estão aqui para nos ajudar ou atrapalhar, não se sabe. Embora sua existência seja quase inegável. Bem, todo esse incidente virtualmente mudou toda a minha vida. Como pude ser tão egoísta a ponto de pensar que somos as únicas criaturas vivas na vastidão do universo? Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.